Segundo um levantamento do Instituto Paraná, divulgado nesta quinta-feira, Tarcísio de Freitas é visto como o favorito para suceder Jair Bolsonaro em 2026, caso o ex-presidente fique inelegível. Na pesquisa, 25,8% dos entrevistados disseram crer que o ex-ministro da Infraestrutura e agora governador de São Paulo será o líder da oposição no cenário político nacional. A ex-primeira-dama Michele Bolsonaro aparece com 14,3% e o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, com 9,3%. Antes cético sobre Michele, Jair Bolsonaro disse ontem, em uma reunião do PL Mulher, que descobriu uma veia política na ex-primeira-dama. E aí, Cristiano Beraldo, será que a gente está colocando o carro na frente dos bois, Beraldo? É muito cedo para essa discussão ou não? Diante dessa possibilidade cada vez mais real de perda dos direitos políticos de Bolsonaro, é um momento mesmo de se discutir alternativas no campo da direita, Beraldo? Eu acho que a direita tem que ter uma perspectiva de liderança, né? Se criou um movimento extremamente forte em torno de Jair Bolsonaro, terminado o seu mandato, sem a reeleição, ele começa a lidar com uma série de problemas que todos aqueles que ousaram desafiar o sistema, que se colocaram contra a esquerda, estão lidando com esses problemas. Deltan Dallagnol é o caso mais claro dessa vingança que está em curso. O Lula declarou textualmente que vai se vingar do Moro. E esse é um recado que sai do presidente da República e chega aos ouvidos dos ministros, das cortes superiores, dos desembargadores, todo mundo que quer ter algum tipo de oportunidade durante este governo no universo do judiciário que depende de indicação do presidente da República, está se movimentando para poder mostrar lealdade, porque hoje as escolhas que se fazem para ocupar lugares na estrutura do judiciário são baseadas naqueles que prestam serviços a quem escolhe. Há desembargadores e juízes agradando governadores, há ministros agradando o presidente da República, e essa é a dinâmica doentia que se criou no Brasil. Mesmo quem já está lá no topo, já está no Supremo Tribunal Federal, quer ter influência na escolha de seus pares, nas indicações para os tribunais, do próprio STJ, porque quer continuar mandando, ampliando o seu espectro de poder. Então, Bolsonaro tem que lidar com isso agora. E a direita não pode ficar sem uma perspectiva de liderança. E essa perspectiva de liderança recai claramente sobre o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, porque veio de uma história junto ou dentro do governo Bolsonaro, foi candidato a governador desafiando uma dinastia do PSDB que existia em São Paulo há 3 décadas. Ganhou o governo e hoje tem na mão um orçamento para investimento maior do que o orçamento da União. Então, se ele colocar em prática um plano de governo competente para que São Paulo se proteja das loucuras do governo federal e ofereça aos empreendedores do Estado condições de continuarem crescendo apesar de tudo e de todos, eu não tenho dúvida nenhuma de que ele será o grande candidato da direita em 2026. Agora, tem algum benefício para ele assumir isso agora? Eu acho que não. Ele vai fazer o seu trabalho, vai negar que ele será candidato, até porque, claramente, Bolsonaro, até que tenha alguma decisão que o impeça de ser candidato, seria o candidato natural. Então, Tarcísio vai fazer o trabalho dele, mas eu não tenho nenhuma dúvida de que ele será o grande nome de 2026. Agora, Pavinato, temos mais 3 minutos e meio. Você acha que vai se dar de forma automática? Hã? Você é bem breve. Né? Perfeito. Mas pode terminar a sua pergunta. Dizia eu que a aritmética... Uma referência ao Chaves também, que você gosta. Estava te perguntando se você acha que vai se dar de forma automática essa transferência de capital político
do ex-presidente Jair Bolsonaro para o sucessor, seja lá quem for. Ele vai herdar o capital político do Bolsonaro, Pavê? Bom, vou responder em duas partes. Primeira questão, eu já tinha anotado aqui enquanto você nos dava notícia, e eu refletia comigo, né? Uns descobrem veia política, outros praticam política véia, tem véia entrando na política, e esse tipo de notícia sobre pesquisa só serve para trazer problema para alguém honrado que está fazendo alguma coisa nova. A segunda parte, que é respondendo à sua pergunta. Não existe, né, nada de seguro numa afirmação de que alguém, por ter sido revelado por alguém, que este sujeito revelado herde o capital daquele que o revelou. Até mesmo porque nós temos um grande ponto de interrogação sobre a figura do presidente Jair Bolsonaro. Nós temos um grande ponto de interrogação porque, a depender do direito, do que é jurídico, ele não seria condenado a ponto de se tornar inelegível. Isso partindo do pressuposto que nós somos um Estado de direito, que nós temos um ordenamento jurídico e que ele é respeitado. Uma vez que a realidade se impõe, fica esse ponto de interrogação, o que já atrapalha, porque não sendo Bolsonaro tornado inelegível, ele seria o único nome a ter o capital que ele tem. Não adiantaria ele transferir para outro. Agora, ele não tornado inelegível, se fizesse uma chapa, isso eu tenho como um jogo quase que infalível no tabuleiro atual da política brasileira. Uma chapa Jair e Michele Bolsonaro seria uma chapa imbatível para 2026. Terceiro, se Jair Bolsonaro se torna inelegível, ainda tem o fator Michele, mas também tem o fator filhos. Então falar que Tarcísio de Freitas vai herdar esse capital é muito prematuro. De maneira que, fosse eu Tarcísio de Freitas, continuaria a fazer o meu bom trabalho em São Paulo, aliás, um excelente trabalho que ele tem feito em São Paulo, não se afete com essas pesquisas e diga o que todo paulista gostaria de ouvir, que vai continuar a ser governador de São Paulo, porque São Paulo merece. A gente já volta a esse assunto. Antes, vamos passar mais uma vez lá pela nossa enquete. Continua no ar a pergunta: você é a favor do semipresidencialismo? Sim ou não? A nossa enquete desta quinta-feira, 70,93% dos que já votaram dizem que não são favoráveis. 29,07% sim. Foram até agora 886 votos. E continua no ar a pergunta até o final do programa lá no site da Jovem Pan, www.jovempan.com.br, e também no Twitter, no @JovemPanNews. E Roberto Mota, sobre o resultado em si da pesquisa. Mota, os nomes que foram apontados pelos entrevistados nesse levantamento do Instituto Paraná, o governador Tarcísio, que foi o mais citado como possível alternativa da direita, seguido pela ex-primeira-dama Michele e o governador de Minas Gerais, Romeu Zema. Bons nomes, na sua opinião, Mota? Fantásticos. Mostram que nem tudo no Brasil hoje é trevas. Não há dúvida que o governador Tarcísio é um grande nome, é um dos grandes nomes da política atual, uma liderança, e isso é importante, que se destaca num período especialmente difícil da política brasileira. Mas até agora a sua trajetória tem sido impecável. Ele passou de técnico para político, depois para governador, sempre ampliando o seu alcance e fortalecendo a sua imagem e a sua mensagem. Agora, o governador Tarcísio ainda tem a possibilidade de um segundo mandato em São Paulo. Ele também tem todo o tempo do mundo para resolver o que vai fazer. Enquanto isso, ele vai trabalhar e, se Deus quiser, consolidar a sua imagem como um dos líderes do que muita gente chama de a nova direita brasileira. Uma direita que seria mais preparada, articulada, competente
e livre de excessos. É uma direita que é o pior pesadelo de uma esquerda sem ideia, sem rumo e sem lideranças. Diga, Dantas. Eu já disse outras vezes aqui, eu acho até me dá um pouco de preguiça para comentar esse tipo de antecipação de cenário. A menos que ele sirva a uma única coisa, a gente apreciar quais são os nomes que a direita tem para uma disputa lá em 2026. São nomes fortes, são nomes viáveis, são nomes que estarão disponíveis. Se estiverem disponíveis, Tarcísio, por exemplo, está aí, primeiro mandato. Se fizer um excelente mandato, claro que ele vai se cacifar para a presidência da República e é preciso que tenha um outro nome forte para segurar São Paulo. O Zema está aí também, já foi considerado em chapa com o Tarcísio. O Zema não volta, está aí no seu segundo mandato e fatalmente vai concorrer à presidência da República. São só esses dois nomes? Mas além disso, e bancadas, e governadores, senadores, deputados federais, a direita está se organizando para isso, está formando quadros. É isso que interessa. Nós vivemos um dia a dia aqui na política em Brasília que nos mostra, nos revela de forma clara que só vence no jogo bruto da política em Brasília os políticos profissionais. Profissionais que eu estou dizendo, não estou me referindo ao fisiologismo que a gente está acostumado a ver. Claro que o fisiologismo acaba imperando na política profissional. Mas a política profissional é aquela exercida com visão, com estratégia, com técnica, com uma boa assessoria. Eu me surpreendi, eu vim ontem, acho que foi ontem, falar do Janones aqui, do processo que ele tinha no TSE, que ele foi cassado na segunda instância, que ficou pendurado no TSE porque abraçou a campanha do Lula, ou seja, ele não foi punido porque estava apoiando o Lula, ficou muito claro isso. O Janones, em plena campanha, como é que o sujeito é cassado e consegue concorrer a um novo mandato? E eu fiquei surpreso porque eu comentei isso aqui e ninguém sabia. O pessoal do Deltan, o pessoal da direita que está apoiando o Deltan, que está convocando manifestação, ninguém tinha, até o advogado, ninguém sabia dessa história. Então, assim, de que nós estamos falando? Não é possível não saber. Inclusive o Deltan estava tentando organizar um grupo de oposição técnica, né? O Shadow Cabinet, um grupo de oposição técnica ao governo para fazer um monitoramento de cada pasta. Eu espero que essa iniciativa não tenha se perdido em função da cassação dele, porque é preciso exercer essa crítica, é preciso que haja produção de conhecimento, é preciso que haja uma contraposição à narrativa dominante, muitas vezes que é feita a partir de fake news. É preciso rebater essas fake news diariamente e qualificar o debate político. Não é fazendo lacração na internet, é exercendo a política de maneira responsável e técnica. Sem isso, não haverá 2026. E fique claro.